Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina Projeto de Estruturas, vamos continuar fazendo dimensionamento de uma laje nervurada, certo? Essa laje nervurada, ela tem divãos, né? 3 por 3,15, e aí a gente determinou, né, nas nossas últimas aulas, que ela teria essa geometria aqui. Então, ela tem uma largura colaborante de 42 centímetros, a altura da capa de 5, a altura do enchimento de 8 e o BW, que é a largura da alma, de 12 centímetros, certo? Na última aula, a gente determinou a combinação de ações. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai determinar os esforços solicitantes. Mas, inicialmente, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai considerar que a nossa seção é uma seção retangular, para a gente poder fazer as determinações, né? Para fazer o teste da seção. Vamos começar, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, tópico 5, esforços solicitantes. Pessoal, a gente considera que a nossa nervura, ela funciona como uma viga T. A gente já viu isso nas outras aulas, né? E aí, essa viga T, a gente vai considerar ainda que ela está biapoiada, certo? Então, ela tem dois apoios nas extremidades, certo? Quando isso acontece, existe uma formulação específica para a gente determinar o momento. Então, a gente vai chamar o momento de MD, e ele vai ser dado por Q vezes o L ao quadrado dividido por 8, certo? Onde esse Q aqui, pessoal, na verdade, ele vai ser nosso FD, que é advindo da nossa combinação de ações. Aí, aqui, o que é que vai acontecer? Se vocês forem para outros exercícios na internet, vocês irão encontrar que eles têm um M característico, um momento característico, e aí depois, né, eles vão determinar o momento MD, multiplicando esse M característico por 1,4. Na nossa situação, nós já fizemos a combinação de ação, certo? Então, ele já está majorado, já é o nosso momento de cálculo. Então, esse FD é a combinação de ações, e esse L vai ser meu LX efetivo, né? Meu vão efetivo. E aí, aqui, eu já tenho o momento fletor, certo? Então, ó, visto que a gente já tem o carregamento, vamos determinar o momento, ó. MD vai ser igual a meu FD, que é 2,933, multiplicado por L. Aí, a gente vem aqui, ó, vai ver. Nosso L efetivo foi de 3 metros, então, a gente multiplica aqui por 3 ao quadrado e divide por 8, certo? E aqui, considerando, ó, uma viga biapoiada, tá certo, pessoal? É como se ela tivesse assim, e aí o momento vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Certo? O momento que a gente tá determinando é esse aqui. Então, ó, 2,933 vezes 3 ao quadrado, dividido 8. Nosso momento, ó, dá 3,3 aproximadamente, né? Quilonewton multiplicado por metro, certo? Deixa eu só conferir aqui de novo. 2,933 vezes 9. Eita, foi um 3 a mais, né? Dividido por 8, ó, dá realmente isso, ó, aproximadamente 3,3. Mas, para utilizar esse momento, eu preciso ainda que ele esteja em quilonewton vezes centímetros. Então, eu multiplico por 100. Aí, vou ter aí, ó, 330 quilonewton vezes centímetro, certo? A próxima etapa, a etapa 6, é a verificação da seção. O que seria essa verificação? Pessoal, a depender da altura da linha neutra, essa seção, ela se comporta como uma seção retangular ou como uma seção T verdadeira. Pessoal, é o seguinte. Se a gente observasse a nossa seção, onde ela está submetida a uma carga, não ficou muito bem desenhado, mas é mais ou menos isso que acontece. Se a gente observar a seção, o que é que vai acontecer, né?
Aqui a gente vai ter uma região onde ela está sendo comprimida e aqui uma região onde ela está sendo tracionada. Essa é a nossa seção. Aí, pessoal, existe, eu vou colocar aqui, ó, comprimida e aqui tracionada. Existe uma região na nossa seção, ó, em que ela nem está sendo comprimida e nem está sendo tracionada. E aí, a essa altura, a gente chama de linha neutra. Se a linha neutra... Aí, vamos lá para o caso aqui, ó. Vou fazer o desenho bem, o esboço bem simplificado, só para a gente entender. Aí, a gente tem duas possibilidades. Essa linha neutra tá passando aqui na mesa da nossa seção T. Se isso acontece, essa minha seção, ela vai se comportar como uma seção retangular de base BF, certo? Se essa linha neutra passa aqui pela alma, né, que é essa parte aqui da nossa viga T, ela vai se comportar como uma seção T verdadeira. E o que é que vai mudar, professora, né? Nos nossos cálculos. O que vai mudar é a determinação do momento, tá certo? Se a linha neutra passa na mesa, a gente determina o momento de uma forma. Se a linha neutra passa na alma, a gente determina o momento de outra forma, certo? Mas vamos verificar o que é que vai acontecer e aí a gente vai observar como é que a gente vai fazer a determinação desse momento, certo? Então, ó, inicialmente, eu vou considerar que a seção é retangular e vou calcular um parâmetro que se chama beta de xf. Beta de xf, ele é a altura da capa dividido por 0,8 multiplicado pela altura útil, certo? Quem é essa altura útil, pessoal? Essa altura útil, eu vou aqui desenhar de novo a seção. Ela vai ser a distância entre a face mais comprimida do nosso elemento estrutural e o centro de gravidade da armadura tracionada. Então, imagina aqui, ó, ficou um espaço pequeno para colocar, né? Imagina aqui que a gente tem nossa seção T e aqui a gente tem a altura dela. E aí, ó, o nosso D, que é a altura útil, vai ser o seguinte, vai ser essa distância, ó, do centro de gravidade da armadura tracionada até a face mais comprimida da nossa nervura. Para determinar esse D, o que é que eu preciso saber, pessoal? Eu preciso saber esse tamanho aqui, né? Porque, olha, eu sei H e sei... E aí, perdão, pessoal, eu sei H, né? Então, para saber D, eu preciso saber, primeiro, o cobrimento, certo? O cobrimento, pessoal, que a gente vai chamar ele de C, ele vai ser aquela espessura de concreto responsável por proteger a armadura da gente, né? Então, vai ser justamente essa espessura aqui, ó, entre a face tracionada da nervura e o início da nossa armadura. Esse cobrimento, ele depende da classe de agressividade ambiental, certo? Aí vocês dão uma olhadinha na aula, que eu mostro uma tabelinha falando sobre isso. No nosso caso, a gente vai considerar a classe de agressividade ambiental 2, certo? A classe de agressividade ambiental 2. E aí, essa tabela, né, que ela é lá da 6118, diz que quando isso acontece, para lajes, esse C, ele vale 2,5 centímetros, tá certo? Outra coisa que eu preciso é estimar o diâmetro da barra, né? Então, o diâmetro da barra a gente vai chamar de φL, que é a armadura longitudinal, e inicialmente eu vou estimar que esse φL, ele é de 5 milímetros, certo? Então, eu estou utilizando aqui inicialmente uma barra de 5,0. A gente sabe que lá na nossa treliça a gente tem de 4,2, de 5,0, de 6,3. Aí eu vou estimar de 5,0. Então, vamos determinar essa altura útil. Então, a gente tem aqui, ó, H é a altura total, né? Então, ó, preste atenção, o que que acontece? Ó, H é a minha altura total. E quem seria H? Ó, H vai ser o Dzinho, tá vendo? Mais esse D, ele vem até metade da armadura tracionada. Então, fica a outra metade aqui, né? Então, φL sobre 2, mais essa parte do cobrimento, certo? Só que a altura eu já sei, eu quero determinar minha altura útil. Então, eu vou isolar aqui na equação. Então, minha altura útil vai ser a altura total menos φL sobre 2, que é o diâmetro da barra que eu estimei, dividido por 2, menos o cobrimento.
Então, ó, se inicialmente eu tenho aqui, ó, um H, a gente viu, de 13 centímetros, então eu vou vir aqui, ó, e vou determinar, ó, 13 menos 5 milímetros, a gente tem que transformar em centímetros, né? Então, a gente vai dividir por 10, aí fica 0,5, né? E ainda dividido por 2. Fica 0,25 menos 2,5, certo? D vai ser igual a 13 menos 0,25 menos 2,5. A gente vai ficar com um Dzinho de 10,25 centímetros, certo? Daí, pessoal, eu posso calcular agora o beta de XF, né? Então, ó, beta de XF vai ser igual a minha altura da capa, que, se não me engano, foi de 5 centímetros, né? Vamos observar aqui, ó, 5, tá vendo? A gente tem aqui, eu devia ter feito em outra folha, né? Então, 5 dividido por 0,8 vezes 10,25. Daí, eu vou ter que meu beta de XF é igual a 5 dividido por 0,8 vezes 10,25. Daí, ó, 0,61. Certo? Aí, pessoal, a gente vai guardar essa informação. Aqui é um adimensional, tá? Não tem dimensão, porque aqui tá em centímetros e aqui tá em centímetros. A próxima etapa para a gente verificar a seção é o seguinte: a gente precisa determinar outros dois parâmetros, né? O KC e o KS. Esses parâmetros são valores tabelados, certo? E aí eu não vou mostrar a tabela aqui para vocês porque eu não tenho ela fisicamente, mas aí vocês podem verificar lá na aula que eu sempre mostro essa tabela. Então, ó, para determinar o KC, vou colocar aqui KC e KS, certo? É um subtópico aqui, o 6.1. Então, ó, quem será esse meu KC? KC vai ser igual a BF, que é a minha largura, né, colaborante, que eu tô considerando inicialmente uma viga retangular, multiplicado pela altura útil ao quadrado, e aqui dividido pelo meu momento de cálculo, certo? Esse BF, pessoal, ele é dado em centímetros. Esse D em centímetros também, né? Aí, como tá ao quadrado, fica em centímetros ao quadrado. E aqui, ó, meu MD, ele é em quilonewton vezes centímetro. O que que vai acontecer, ó? Esse centímetro cai com esse centímetro e a unidade desse meu KC vai ser centímetro ao quadrado por quilonewton. Então, ó, KC igual. A gente vai olhar a nossa largura colaborante. Foi de 42 centímetros, então aqui 42 vezes 10,25 ao quadrado, dividido por nosso momento, que foi 330, né? Então, daí a gente tem, ó, 42 vezes 10,25 elevado ao quadrado, dividido por 330, a gente tem um KC de 13,37 centímetros quadrados por quilonewton. Aí, na tabela, eu vou obter outros dois parâmetros, né? O KS e um beta de X, certo? Associado a esse KC. Vamos olhar, deixa eu dar uma olhadinha na tabela, aí eu volto com vocês para dizer esse valor. Então, pessoal, para determinar, né, esse KS a partir da tabela, a gente precisa também, algo que eu esqueci de dizer para vocês, gente, saber qual é o MPa que a gente está utilizando para o concreto. Aí, o nosso FCK, o MPa não, pessoal, perdão, o FCK. Então, nosso FCK, ele tá de 20 MPa. Então, a gente vai lá na tabela, né, que vocês podem olhar na aula como é que é utilizada essa tabela. Para um FCK de 20,
a gente procura o valor mais aproximado, né, de 13,37. Eu tenho aqui que eu tô olhando a tabela 13,3. Aí, para esse valor, meu KS é 0,024 centímetros quadrados por quilonewton. E o meu beta de X, ele vai ser 0,08. Certo? Aí que vem a parte da verificação, né? O que é que vai acontecer? Eu vou observar se beta de X é maior que beta de XF ou beta de X é menor que beta de menor ou igual, né? Que beta de XF. Pessoal, se beta de X, esse beta de X que eu determinei aqui, ele for maior que beta de XF, aqui a gente vai calcular com uma seção, deixa eu ver se dá para enxergar, né? Seção T verdadeira. Agora, se meu beta de X ele for menor ou igual, né, a beta de XF, a gente vai calcular com uma seção retangular. Aí, o que aconteceu aqui no nosso, ó, a gente já tá vendo. Meu beta de XF, ele foi 0,61, né? Então, no nosso caso, beta de XF, ele foi maior que beta de X, né? Então, a gente vai calcular com uma seção retangular, né, ó? Porque o meu beta de X, F, ele é maior que meu beta de X. Então, a gente considera essa seção retangular. Bom, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai determinar a área de aço a partir do que a gente obteve aqui. Vamos lá, vou pegar outra folha e volto com vocês. Aí, aqui, pessoal, vou colocar o ponto 7, né? A gente já viu que nossa seção vai se comportar como uma seção retangular. Então, a gente pode determinar a área de aço, né? Aí, vê só. A área de aço, ela vai ser dada para essa situação. AS, né, que representa a área de aço em centímetros quadrados, vai ser igual a KS, multiplicado pelo momento de cálculo, dividido pela altura útil, certo? Então, aqui é o nosso momento. E daqui é nossa altura útil. Então, ó, meu AS será aqui. O KS, né, ó, que eu determinei aqui, ó, 0,024. Multiplicado pelo meu momento, né, que foi 330, dividido por 10,25. Isso vai me dar 0,024 vezes 330 dividido por 10,25. Vai me dar uma área de aço de 0,77 centímetros quadrados. O que é que a gente deve fazer agora, pessoal? Com a área de aço em mãos, a gente vai selecionar a nossa nervura. Então, o ideal é que vocês tenham uma tabelinha lá, né? Como aquela que eu mostro na nossa outra aula. E aí, a partir dela, a gente seleciona uma nervura, certo? Eu vou deixar para fazer essa parte na nossa próxima aula. E aí, eu trago uma tabelinha para que vocês vejam. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido até aí, que tenham gostado. A gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau.